Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 67. O estudante de medicina. Enquanto se prepara para a sua profissão, o estudante de medicina deve ser animado a atingir o máximo desenvolvimento possível de todas as suas faculdades. Os estudos, embora puxados, não precisam necessariamente minar-lhe a saúde física ou diminuir-lhe o gozo das coisas espirituais. Através do curso de estudos, pode crescer continuamente na graça e no conhecimento da verdade, ao passo que, ao mesmo tempo, pode desenvolver constantemente o grau de conhecimentos que o habilitará a ser eficiente profissional. Aos estudantes de medicina desejaria dizer: entrai em vosso curso com a determinação de fazer o que é direito e manter os princípios cristãos. Fugi da tentação e evitai toda influência para o mal. Preservai a integridade moral. Mantende conscienciosa consideração para com a verdade e a justiça. Sede fiéis nas menores responsabilidades e mostrai-vos meticulosos e exatos pensadores, possuindo sanidade de coração e retidão, sendo leais a Deus e fiéis à humanidade. Acham-se diante de vós as oportunidades. Sendo estudiosos e retos, podeis obter educação do mais alto valor. Aproveitai ao máximo os vossos privilégios. Não fiqueis satisfeitos com as consecuções comuns. Buscai habilitar-vos para preencher posições de confiança em ligação com a obra do Senhor na terra. Unidos ao Deus de sabedoria e poder, podeis tornar-vos intelectualmente fortes e progressivamente capazes como ganhadores de almas. Podeis tornar-vos homens e mulheres de responsabilidade e influência, se por vossa força de vontade, aliada ao poder divino, vos empenhardes na obra de adquirir o devido preparo. Exercitai as faculdades mentais, não negligenciando de maneira alguma o físico. Não permitais que a indolência intelectual vos obstrua o caminho para maiores conhecimentos. Aprendei a refletir da mesma maneira que a estudar, a fim de vossa mente se poder ampliar, fortalecer e desenvolver. Jamais penseis que já aprendestes suficientemente e que podeis abandonar os estudos. O espírito culto é a medida do homem. Vossa educação se prolongará por toda a vida. Deveis aprender todos os dias, pondo em prática o conhecimento adquirido. Para que vos torneis homens e mulheres dignos de confiança quanto ao trabalho, deve haver um aumento de capacidade, o exercício de cada faculdade mesmo nas coisas pequenas. Então se obtém maior capacidade para assumir responsabilidades maiores. O senso da responsabilidade individual é imprescindível. Pondo em prática o que aprendeis nos dias escolares, não recueis de assumir a parte de encargo que vos cabe por haver riscos, porquanto alguma coisa se deve arriscar. Não deixeis que outros vos sirvam de cérebro. Precisai exercitar as faculdades para fortalecê-las e avigorá-las. Assim aumentarão os talentos que vos foram confiados, à medida que firme, sistemática, infatigável energia for exercida no desempenho das responsabilidades individuais. Deus quer que acrescenteis dia a dia, pouco a pouco, vosso pecúlio de ideias, procedendo como se os momentos fossem joias a serem cuidadosamente colhidas e discretamente prezadas. Assim, haveis de adquirir amplitude de ideais e vigor intelectual. Deus não exigirá do homem contas mais estritas de qualquer coisa do que da maneira em que ocupou o tempo. Tendes acaso malbaratado as horas, empregando-as mal? Concedeu-nos Deus a preciosa graça da vida, não para ser empregada em satisfação egoísta. Nossa obra é demasiado solene, demasiado curto o tempo de servir a Deus e a nossos semelhantes, para ser gasto em busca de fama. Oh, se os homens se detivessem em suas aspirações justamente onde Deus estabeleceu os limites, quão diverso seria o serviço prestado ao Senhor. Muitos há tão apressados em galgar as distinções que saltam alguns degraus da escada, e assim fazendo perdem a experiência que precisam ter a fim de tornarem-se obreiros inteligentes. Em seu zelo, afigura-se-lhe sem importância o conhecimento de muitas coisas.
Deslizam pela superfície, não se aprofundando na mina da verdade, adquirindo assim, mediante lento e penoso processo, a experiência que os habilite a ser de especial auxílio aos outros. Queremos que nossos estudantes do ramo médico sejam homens e mulheres íntegros e que sintam ser seu dever melhorar todo o talento a eles emprestado, de modo a duplicarem por fim o capital que lhes foi confiado. A luz dada por Deus no sentido médico-missionário não fará que seu povo seja considerado inferior em conhecimento da ciência médica. Antes, os habilitará a colocar-se na maior eminência. Deus quer que eles ocupem a posição de povo sábio e entendido em virtude de sua presença no meio deles. Na força daquele que é a fonte de toda sabedoria, toda graça, podem-se vencer defeitos e ignorância. Que todo estudante do ramo médico busque atingir elevada norma. Sob a disciplina do maior de todos os mestres, nossa direção deve tender sempre para o alto e a perfeição. Todos quantos se acham ligados com a obra médico-missionária devem ser discípulos. Nenhum pare dizendo, não posso fazer isso. Diga antes, Deus exige que eu seja perfeito. Ele espera que eu trabalhe acima de tudo quanto é comum e vulgar, esforçando-me por alcançar o que é de ordem superior. Não há senão um poder capaz de tornar os estudantes da obra médica aquilo que devem ser, conservando-os firmes. A graça de Deus e o poder da verdade, exercendo salvadora influência na vida e no caráter. Esses alunos que pretendem servir a humanidade sofredora não encontrarão para cá do céu um ponto em que cheguem à formatura. Esse conhecimento que se chama ciência deve ser adquirido enquanto o que o busca reconhece diariamente que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Tudo quanto fortaleça a mente deve ser cultivado ao máximo da capacidade, ao passo que, ao mesmo tempo, as pessoas devem buscar em Deus sabedoria, pois a menos que sejam guiadas pela sabedoria do alto, tornar-se-ão fácil presa do poder enganador de Satanás. Tornar-se-ão importantes aos próprios olhos, arrogantes e presunçosas. Os médicos tementes a Deus falam modestamente de sua obra, mas os noviços de pouca experiência em lidar com a parte física e a espiritual dos homens falarão muitas vezes jactanciosamente de seus conhecimentos e consecuções. Essas pessoas necessitam conhecer-se melhor a si mesmas, tornar-se-ão assim mais inteligentes quanto aos próprios deveres, compreendendo que em qualquer ramo em que tenham de trabalhar, precisam possuir mente voluntária, espírito diligente e sincero e abnegado zelo em buscar fazer bem a outros. Não atentarão para o melhor modo de preservar a própria dignidade, mas, mediante atenção e cuidado, vêm a alcançar reputação pela integridade e exatidão, conquistando ao mesmo tempo, pelo serviço cheio de compassivo interesse, o coração daqueles a quem servem. Existem na profissão médica muitos sépticos e ateus que exaltam as obras de Deus acima do Deus da ciência. Relativamente poucos dos que entram nas escolas médicas do mundo saem dali puros e incontaminados. Deixam de tornar-se elevados, nobres, santificados. As coisas materiais eclipsam as celestiais e eternas. Por parte de muitos, misturam-se a fé e os princípios religiosos com os costumes do mundo e suas práticas, e rara é a religião pura e incontaminada. É, porém, o privilégio de todo estudante entrar na escola superior com o mesmo princípio firme, determinado que tinha Daniel quando entrou na corte de Babilônia, e guardar impoluta a sua integridade através de seu curso de estudos. A força e graça de Deus foram providas com um imenso sacrifício para que os homens fossem vitoriosos das sugestões de Satanás, de suas tentações, delas saindo incontaminados. A vida, as palavras e o comportamento são os mais poderosos argumentos, o mais solene apelo aos descuidosos, irreverentes e cépticos. Sejam a vida e o caráter o forte argumento em favor do cristianismo. Então os homens serão forçados a reconhecer, vendo-vos, que estivestes com Jesus e dele aprendestes.
Não se iludam os estudantes da ciência médica com as artimanhas do diabo ou com quaisquer de seus astutos pretextos, adotados por tantos para enganar e enredar. Mantende-vos firmes aos princípios. Indagai a cada passo, que diz o Senhor. Dizei firmemente, seguirei a luz. Respeitarei e honrarei a majestade da verdade. Especialmente os que estão estudando medicina em escolas do mundo se devem guardar contra a contaminação das más influências de que estão continuamente rodeados. Quando seus instrutores são homens sábios segundo o mundo e os colegas incrédulos que não têm pensamentos sérios a respeito de Deus, mesmo os cristãos de experiência se acham em risco de serem influenciados por esse convívio irreligioso. Não obstante, alguns têm passado pelo curso médico e permanecido fiéis aos princípios. Não tomaram parte nos estudos aos sábados e demonstraram que os homens podem habilitar-se para os deveres de um médico sem, contudo, decepcionar a expectativa dos que os animaram a educar-se. É devido a estas tentações particulares que nossos jovens têm de enfrentar nas escolas médicas do mundo que se devem tomar providências para que o curso preparatório e médico seja feito em escolas nossas, sob a direção de professores crentes. Nossas escolas missionárias das maiores uniões em várias partes do campo devem ser aparelhadas de maneira a habilitar nossos jovens a satisfazer as exigências de admissão especificadas pelo Estado quanto aos estudantes de medicina. Devem-se conseguir os melhores talentos, de modo que nossas escolas atinjam a devida norma. Os jovens e os de mais idade, que julgam seu dever habilitar-se para trabalho que exija passar por certas provas legais, devem poder alcançar em nossas escolas missionárias das uniões tudo quanto é necessário a fim de entrar em uma escola de medicina. A oração operará maravilhas pelos que a ela se entregam vigiando. Deus deseja que todos nos achemos em posição de esperançosa expectativa. Aquilo que Ele prometeu, isso fará, e conquanto haja exigências legais que tornem necessário que os alunos de medicina façam determinado curso preparatório, nossas escolas superiores devem tomar providências para levar os alunos a alcançarem preparo literário e científico necessário. E não somente devem nossas maiores escolas missionárias proporcionar essa instrução preparatória aos que pensam em tomar o curso médico, mas também nos cumpre fazer tudo quanto seja essencial para o aperfeiçoamento dos cursos de estudo oferecidos por nossa Escola Médico-Evangelista de Loma Linda. Como foi indicado ao tempo da fundação dessa escola, devemos proporcionar o que for essencial para habilitar nossos jovens que desejem ser médicos, de maneira que se preparem inteligentemente para enfrentar os exames exigidos para demonstrar sua eficiência como médicos. Deve ser-lhes ensinado a tratar com entendimento o caso dos doentes, de modo a impedir-se que qualquer médico sensato imagine que não estamos ministrando em nossas escolas a necessária instrução própria a habilitar homens e mulheres para o exercício da medicina. Os alunos que se formam precisam progredir continuamente em conhecimento, pois a prática traz a perfeição. A Escola Médica de Loma Linda deve ser da mais elevada categoria, porquanto os que ali estão têm o privilégio de manter viva a ligação com o mais sábio de todos os médicos, por quem é transmitido conhecimento de ordem superior, e para o preparo especial dos que dentre nossos jovens possuem claras percepções do dever de adquirir educação médica que os habilite a passar nos exames exigidos pela lei. De todos quantos clinicam como médicos regulares, temos de prover tudo o que seja exigido, de maneira que esses jovens não sejam compelidos a ir para escolas de medicina dirigidas por homens que não são de nossa fé. Fecharemos assim uma porta que o inimigo se deleitaria ficasse aberta, e nossos rapazes e moças cujos interesses espirituais o Senhor deseja que salvaguardemos, não se verão como forçados a unir-se aos incrédulos a fim de obterem um completo preparo no ramo médico. Os professores de nossa escola de medicina deviam animar os alunos a adquirir todo o conhecimento que lhes seja possível em todos os departamentos,
Caso vejam que um aluno é deficiente no cuidado, na compreensão de suas responsabilidades, devem expor francamente a questão a ele, dando-lhe oportunidade de corrigir-se de tais hábitos e alcançar elevada norma. Os mestres não se deviam desanimar por alguns serem vagarosos no aprender. Tampouco devem desanimar os alunos quando cometem erros. Ao serem estes, bem como os defeitos, bondosamente indicados, o aluno, por sua vez, deve sentir-se grato pela instrução que lhe é dada. O espírito altivo por parte dos alunos não deve ser animado. Todos devem ser voluntários para aprender, bem como os professores para ensinar, exercitando os alunos na segurança de si mesmos para serem competentes, cuidadosos, diligentes. Estudando sob a direção de sábios instrutores, unindo-se com eles na participação das responsabilidades, poderão os alunos, com o auxílio dos mestres, galgar o mais elevado lance da escada. Os alunos devem estar dispostos a trabalhar sob a direção dos de experiência, a ouvir-lhes as sugestões, seguir-lhes os conselhos, avançando o mais possível no pensar, no preparo, no inteligente empreendimento. Jamais, porém, infrinjam eles um regulamento nem desrespeitem um princípio ligado ao fundamento da instituição. Muito fácil é decair. A desconsideração pelos regulamentos é natural ao coração inclinado ao egoísmo e satisfação própria. Muito mais fácil é derribar do que construir. Um aluno descuidoso em suas ideias pode fazer mais para abaixar a norma do que podem fazer para contrabalançar-lhe a desmoralizadora influência 10 homens com todos os seus esforços. Na conduta seguida pelos alunos já se poderá ler o fracasso ou o êxito. Se se mostram dispostos a discutir as regras e regulamentos e a ordem, se são condescendentes com o próprio eu, estimulando por seu exemplo o espírito de rebelião, não lhes deis lugar. Melhor seria que a instituição fechasse as portas do que suportar que esse espírito levedasse os auxiliares e derribasse as barreiras cujo estabelecimento custou reflexão, esforço e orações. Ao prepararem-se obreiros para cuidar de doentes, seja o estudante impressionado com a ideia de que seu mais elevado objetivo deve ser olhar o bem-estar espiritual dos pacientes. Deve aprender a repetir as promessas da palavra de Deus e orar fervorosamente cada dia enquanto se prepara para o serviço. Ajudai-o a manter sempre perante seus pacientes a suavizante e santificadora influência do grande médico missionário. Caso os sofredores recebam a impressão de que Cristo lhes é um Salvador cheio de simpatia e compaixão, terão serenidade de espírito, elemento essencial à restauração da saúde. A importância do estudo da Bíblia. Se os estudantes do ramo médico estudarem diligentemente a palavra de Deus, achar-se-ão muito mais bem preparados para compreender seus outros estudos, pois sobrevém sempre iluminação mediante o diligente estudo da palavra de Deus. Coisa alguma lhe será tão proveitosa para comunicar à memória a capacidade de retenção como o estudo das Escrituras. Compreendam nossos obreiros médico-missionários que quanto mais relacionados com Deus e com Cristo eles ficarem, e com a história bíblica, tanto mais bem preparados estarão para efetuar sua obra. Devem-se pôr nas classes de Bíblia fiéis professores que se esforcem por fazer os alunos compreenderem as lições, não explicando tudo, mas exigindo que os próprios alunos exponham claramente toda a passagem que leem. Lembrem-se esses professores que pouco benefício se tira com o deslizar pela superfície da palavra. Ponderada investigação e diligente, esforçado estudo são necessários para a compreensão dessa palavra. Cristo, o grande médico missionário, veio a este mundo com imenso sacrifício, a fim de ensinar a homens e mulheres as lições que os habilitaram a conhecer devidamente a Deus. Viveu vida perfeita, estabelecendo um exemplo que todos podem com segurança seguir. Estudem nossos alunos de medicina as lições dadas por Cristo. É essencial que tenham clara compreensão dessas lições.
Terrível erro seria da parte deles negligenciar o estudo da palavra de Deus por um estudo de teorias que orientam erroneamente, que desviam a mente das palavras de Cristo para as falácias das produções humanas. Deus quer que todos quantos se professam missionários médico-evangelistas aprendam diligentemente as lições do grande médico. Assim precisam fazer caso queiram encontrar descanso e paz. Aprendendo de Cristo, o coração encher-se-lhes-á da paz que Ele unicamente pode dar. Tornai a Bíblia vosso conselheiro. Vossas relações com ela se estreitarão rapidamente se mantiverdes a mente livre das escórias do mundo. Quanto mais a Bíblia for estudada, tanto mais profundo será vosso conhecimento de Deus. As verdades de sua palavra vos serão escritas na alma, aí deixando indelével impressão. Estas coisas tem Deus desdobrado perante mim durante anos. Em nossas escolas médico-missionárias, precisamos de homens possuidores de profundo conhecimento das Escrituras, homens que possam ensinar a outros clara e simplesmente essas lições, da mesma maneira que Cristo ensinava a seus discípulos aquilo que via ser mais essencial. E o necessário conhecimento será facultado a todos que se achegam a Cristo, recebendo e praticando-lhe os ensinos, tornando sua palavra parte da própria vida. O Espírito Santo ensina o estudante das Escrituras a julgar todas as coisas pela norma da retidão, da verdade e da justiça. A divina revelação supre-o do conhecimento de que ele necessita. Os que se colocam sob as instruções do grande missionário médico para serem coobreiros seus, possuirão um conhecimento que o mundo, com todo o seu tradicional saber, não pode proporcionar. Capítulo 68. Crescimento espiritual. A todo estudante em busca de preparo médico desejaria dizer: olhai para além do presente. Desviai-vos das coisas transitórias desta vida, dos empreendimentos egoístas e da satisfação do próprio eu. Para que fim vos procurais educar? Não é para aliviar os sofrimentos da humanidade? À medida que a mente se dilata pelo verdadeiro conhecimento, o coração se aquece pelo senso da bondade, compaixão e amor de Deus. A alma enche-se de fervoroso anseio de dizer aos outros como eles podem cooperar com o grande obreiro mestre. Muito fazeis em vosso próprio benefício ao comunicar o conhecimento que recebeis. Assim adquirireis mais conhecimento para comunicar e aumentará a vossa aptidão de trabalhar para Deus. Haverá quem vos sugira que, a fim de ser bem-sucedido em vossa profissão, deveis ser político. Precisais, por vezes, de vos desviar da estrita retidão. Estas tentações encontram fácil acolhimento no coração do homem. Digo, porém, o que sei. Não vos deixeis enganar ou iludir. Não acaricieis o próprio eu. Não abrais uma porta pela qual o inimigo entre e tome posse do coração. Há perigo no primeiro e no mais leve desvio da estrita retidão. Sede leais a vós mesmos. Preservai no temor de Deus a dignidade que Ele vos deu. A grande necessidade de que todo obreiro médico se apodere do braço do infinito poder, a ele se conservando apegado. O princípio da política é daqueles que levarão com certeza a dificuldades. Aquele que considera o favor dos homens mais desejável que o de Deus, cairá na tentação de sacrificar o princípio pelo ganho e consideração do mundo. Assim se sacrifica de contínuo a fidelidade a Deus. A verdade de Deus deve ser nutrida na alma e mantida na força do céu. Do contrário, o poder de Satanás vô-la arrebatará. Não abrigueis nunca o pensamento de que um médico sincero, verdadeiro, não possa ser bem-sucedido. Tal sentimento desonra ao Deus de verdade e justiça. Ele pode ter êxito, pois tem do seu lado a Deus e o céu. Que todo suborno para dissimular seja inflexivelmente repelido. Mantende a integridade no poder da graça de Cristo, e Ele cumprirá para convosco sua palavra. O estudante de medicina, embora jovem, tem acesso ao Deus de Daniel. Mediante a graça e o poder divinos, poderá tornar-se tão eficiente em sua carreira como Daniel em sua elevada posição.
É um erro, porém, fazer do preparo científico a coisa de suprema importância, negligenciando princípios religiosos que se acham mesmo na base de uma obra bem-sucedida. São louvados como hábeis profissionais muitos homens que desdenham a ideia de precisarem descansar em Cristo quanto à sabedoria para a sua obra. Fossem, porém, esses homens que confiam no próprio conhecimento científico, iluminados pela luz celeste, a quanto maior excelência não atingiriam. Quanto mais vigorosas seriam suas faculdades, com quanto maior confiança poderiam empreender os casos difíceis. O homem que se acha intimamente ligado com o grande médico tem à sua disposição os recursos do céu e da terra, e pode trabalhar com uma sabedoria, uma infalível precisão que aos ímpios não é dado possuir. Como Enoque, o médico deve ser um homem que ande com Deus. Isto lhe será uma salvaguarda contra todos os sentimentos enganosos e nocivos que a tantos tornam infiéis e sépticos. Praticada na vida e servindo de constante guia no que respeita aos interesses dos outros, a verdade de Deus erguerá em torno da alma os baluartes dos princípios celestes. Deus não deixa passar desapercebidas nossas lutas para manter a verdade. Quando colocamos toda palavra que procede da boca de Deus acima dos métodos do mundo, acima de todas as asserções de errantes e falíveis homens, seremos guiados a todo bom e santo caminho. Em sua aceitação da verdade pelos votos batismais, o médico cristão comprometeu-se a representar a Cristo, o médico-chefe. Se, porém, ele não tem estrito cuidado de si mesmo, se permite que sejam derribadas as barreiras contra o pecado, Satanás o vencerá com capciosas tentações. Em seu caráter haverá mancha que, por sua má influência, moldará outros espíritos. A paralisia moral do pecado não somente destruirá aquele que se desvia dos estritos princípios, mas terá a força de reproduzir em outros o mesmo mal. Não é seguro ser cristãos ocasionais. Cumpre-nos ser semelhantes a Cristo em nossas ações a todo o tempo. Então, pela graça, estamos seguros para o tempo e a eternidade. O conhecimento experimental do poder da graça recebido em tempos de prova é de mais valor do que o ouro e a prata. Ele confirma a fé do que confia e crê. A certeza de que Jesus lhe é um auxílio bem presente comunica-lhe uma ousadia que o habilita a pegar a Deus em sua palavra, nele confiando com inabalável fé sob as mais probantes circunstâncias. Nossa única segurança contra o cair no pecado é manter-nos constantemente sob a modeladora influência do Espírito Santo, empenhando-nos ao mesmo tempo ativamente na causa da verdade e da justiça, cumprindo todo o dever dado por Deus, mas não tomando nenhuma responsabilidade que Deus não nos pôs sobre os ombros. Os médicos e estudantes deste ramo precisam conservar-se firmes sob a bandeira da terceira mensagem angélica, combatendo o bom combate da fé com perseverança e êxito, não se estribando na própria sabedoria, mas na que vem de Deus, revestindo-se da armadura celeste, do equipamento da palavra de Deus, não esquecendo nunca possuírem um guia que nunca foi nem jamais será vencido pelo mal. A todo estudante de medicina que deseje ser uma honra para a causa de Deus, durante as cenas finais da história terrestre, eu desejo dizer: olhai a Cristo, o enviado de Deus, o qual neste mundo e na natureza humana viveu vida pura, nobre e perfeita, estabelecendo um exemplo que todos podem com segurança imitar. O Senhor está a estender a mão a fim de salvar. Respondei ao seu convite, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, verso 5. Com quanta ansiedade não tomará o Salvador a trêmula mão na sua, segurando-a, cálida e firmemente, até que os pés sejam colocados em terreno vantajoso. Confiai naquele que compreende a vossa fraqueza. Mantende-vos bem achegados a Cristo, pois o inimigo está pronto a levar cativo todo aquele que negligenciar a vigilância. São os jovens que o Senhor reclama para lhe servirem de mão ajudadora. Samuel era uma simples criança quando o Senhor o empregou para realizar uma obra boa, excelente.
Acumulai em vosso espírito a luz da palavra de Deus. Lembrai-vos de que dia a dia estáis edificando o caráter para o tempo e a eternidade. O ensino bíblico quanto à formação do caráter é muito explícito. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3:17. Ponde-vos sob sua direção e então pede-lhe o poder protetor. Ele deu a vida por vós. Não o entristeçais. Cuidai de tudo o que disserdes e fizerdes. Cristo quer que sejais perante outros jovens representantes seus delegados evangelistas, médicos missionários. Lembrai-vos de que em vossa vida a religião não é meramente uma influência entre outras. Deve ser uma influência que domine todas as demais. Sede estritamente temperantes. Resiste a toda tentação. Não façais nenhuma concessão ao insidioso inimigo. Não deis ouvidos às sugestões que ele põe na boca de homens e mulheres. Tendes uma vitória a ganhar. Tendes uma nobreza de caráter a obter. Jesus vos ama. Seu grande coração de ternura infinita anela por vós. Podeis colocar-vos na posição em que vos considereis a vós mesmos não um fracasso, mas um vencedor na enobrecedora influência do Espírito de Deus e por meio dela. Apoderai-vos da mão de Cristo e não a solteis. Podeis ser uma grande bênção aos outros se vos consagrardes incondicionalmente ao serviço do Senhor. Ser-vos-á dado o poder do alto se vos colocardes ao lado do Senhor. Podereis por Cristo escapar da corrupção que há no mundo pela concupiscência, sendo um nobre exemplo do que ele pode fazer por aqueles que com ele cooperam. O desígnio de Deus a nosso respeito é que sempre avancemos para o alto. Mesmo nos menores deveres da vida comum, cumpre-nos crescer continuamente na graça, sendo providos de elevados e santos motivos, poderosos em virtude de provirem daquele que deu a vida para nos proporcionar um incentivo de ser inteiramente bem-sucedidos em formar o caráter cristão. Deveis ser fortes na força de Deus, fundados na esperança do Evangelho. Erguei-vos na dignidade que vos é dada por Deus, vivendo a verdade em sua pureza. Cristo está pronto a vos perdoar, a tirar-vos os pecados e tornar-vos livres. Ele está pronto a purificar vosso coração e dar-vos a santificação de seu Espírito. Ao vos entregardes ao seu serviço, ele estará à vossa mão direita para vos ajudar. Dia a dia sereis avigorados e enobrecidos. Volvendo-vos ao Salvador em busca de auxílio, sereis vencedor, sim, mais que vencedor das tentações que vos assaltarem. Tornar-vos-eis mais e mais semelhantes a Cristo. Os anjos do céu regozijar-se-ão ao ver-vos ao lado do Senhor em justiça e verdadeira santidade. Tornai-vos tudo quanto o Senhor deseja que sejais, um missionário médico evangelista. Não deveis ser apenas um médico de crescente habilidade, mas um dos missionários designados pelo Senhor, dando ao seu serviço o primeiro lugar em todo o vosso trabalho. Não permitais que coisa alguma perturbe a vossa paz. Dai as melhores e mais santas afeições do coração àquele que deu a própria vida, a fim de vos ser possível estar entre a família dos remidos nas cortes celestiais. A luta pela coroa da vida não vos fará descontentes ou menos úteis. O grande mestre vos deseja reconhecer como sua mão ajudadora. Reclama a vossa cooperação. Não lhe consagrareis agora tudo quanto possuís e sois? Não dedicareis vossos talentos ao seu serviço? Esta vida é o vosso tempo de semeadura. Esta vida é vosso tempo de semeadura. Não vos entregareis a Deus, a fim de que a sementeira seja daquelas que produzam não joio, mas uma colheita de trigo? Deus operará convosco, aumentar-vos-á a utilidade. Ele vos tem confiado talentos que, em sua força, podereis empregar para produzir preciosa ceifa. Aos que com firme perseverança se esforçam no sentido de revelar os atributos de Cristo, anjos são comissionados a ampliar a visão de seu caráter e obra, de seu poder, graça e amor.
Assim se tornam participantes de sua natureza, crescendo dia a dia até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo. A santificação do Espírito manifesta-se no pensamento, na palavra e na ação. Seu ministério é vida e salvação a todos com quem se associam. Acerca desses declara-se: estais perfeitos nele. Colossenses 2, verso 10. O exemplo do médico, não menos que seu ensino, deve ser uma força positiva para o lado do direito. A causa da reforma exige homens e mulheres cuja maneira de viver seja uma ilustração do domínio de si mesmos. É nossa observância dos princípios que recomendamos que lhes dá peso. O mundo necessita de uma demonstração prática do que a graça de Deus pode fazer em restaurar aos homens sua perdida realeza, dando-lhes o governo de si mesmos. Não há nada de que o mundo tanto precise como do conhecimento do poder salvador do Evangelho revelado em vidas semelhantes à de Cristo.